imagem faz parte do livro Entre a Terra e o Céu, numa situação que uma jovem de 15 anos faz uma prece. Só que ela faz a prece para a mãezinha dela que já desencarnou, e a mãezinha dela que já desencarnou não está em condição de atender a prece. Às vezes a gente pensa, porque a gente achou que alguém era muito bom, então esse alguém pode atender e pode nos ajudar. Não vale a pena a gente fazer esse pedido, porque às vezes podemos atrapalhar aquele espírito que está numa condição de evolução ainda, né? Que é o caso aqui dessa prece. Essa prece foi chamada de refratável. Por quê? Porque a mãe não tinha condição de atender o que a menina pedia. E aí, fica perdido? Foi direto para a casa da prece. Casa da prece? Vocês sabiam que tem uma casa da prece lá em nosso lar? E tem uma casa da prece em cada colônia espiritual que tem esparramado por esse espaço afora? Todas têm uma casa que tem esse compromisso de receber a prece. Como é que a gente faz a prece chegar lá? Fazendo com o coração. Não é com palavra bonita, não é com um monte de palavra, com um monte de prece. É fazendo de fato com o coração. Chega lá. Vocês estão vendo aí? As pessoas, essa jovem aqui está mostrando e está contando. Olha, tem uma prece aqui de uma menina, da Evelina, que tem 15 anos, ligada ao nosso lar, porque André Luiz mora em nosso lar, foi atendido em nosso lar, então o que ele conta para nós é de lá, né? E com quem ela está falando? Com o ministro de nosso lar, o ministro Clarencio, um ministro que atendeu o André Luiz. E aqui estão André Luiz e Hilário, vendo esse processo. E o ministro examina e diz, vamos atender essa prece sim. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou me inteirar bem da situação e daí a gente vai ajudar. Daqui 2 dias nós vamos visitar a família para ver o que está acontecendo. O André, muito animado, pergunta se pode acompanhá-lo. E é permitido. E lá vai André, ou lá vão André e Hilário acompanhando o nosso ministro Clarencio depois de 2 dias desse recebimento. E o que aconteceu? A prece foi atendida? Foi. Sabe quanto tempo demorou para tudo entrar nos eixos? 4 anos. Uau! Mas então eu faço a prece e a prece demora assim para ser atendida? Pode demorar alguns minutos, mas de repente o problema é muito complexo, como neste caso aqui. Quem tem interesse, pegue o livro Entre a Terra e o Céu para saber de toda a história, que precisa vagarosamente as coisas irem se encaixando. É como se fosse um quebra-cabeça. Vai pondo uma pecinha aqui, uma pecinha ali, outra ali, e depois de 4 anos, todas as peças estavam no tabuleiro, completado o tal quebra-cabeça. Mas, vamos lá, continuar. Mostrar para vocês uma experiência de um cientista, Dr. Masaru Emoto, japonês, pelo nome se percebe, né? E o Dr. Masaru Emoto, vou mostrar a figura dele, esse senhor que está aqui. Na verdade, ele já desencarnou. Ele desencarnou em 2014, se não me engano. Ele fazia experiência, ele fez muitas experiências com água, mas não só com a água. Ele fez em vários aspectos, mas o que a gente está pegando aqui é com a água. Ele fez mostrando que a água sofria a influência de pensamento, de palavra, de som, com música, por exemplo, de som, com palavras, por exemplo. E como é que ele fazia isso? Ele pegava a água, congelava essa água, punha sobre algumas condições especiais, eu vou mostrar uma delas, e depois fazia uma experiência com um microscópio muito potente, que examinava, que conseguia ver o gelo, porque ele congelava a água e depois raspava, que nem raspadinha, sabe? Raspava e aí punha nas lâminas para fazer
a tal experiência, ver o que estava acontecendo ali. E eles viam imagens que formavam os cristais do gelo. Então, nessa experiência foi muito interessante e ela está até na internet, se vocês procurarem vocês vão achar. Ele fez convocou algumas pessoas, famílias, pai, mãe, filhos, umas 5, 6 famílias, e pediu para que essas famílias fossem lá ao laboratório dele. Numa sala, eles pegaram água de uma usina. Pegaram 2 copos, na mesma água, pegaram 2 copos. Um dos copos, eles deixaram lá na sala e outro copo eles já levaram lá para o congelador. O copo que ficou na sala, em cima de uma mesinha assim como essa, eles pediram para que os familiares todos ficassem em torno daquela mesa e que fizessem uma prece, que fizessem um pensamento positivo. E todos fizeram isso. Alguns acharam um tanto estranho, mas todos fizeram isso. Inclusive crianças, na faixa de 8, 9 anos, estavam lá presentes. Fizeram isso, pois ele pegou aquela água e também pôs no congelador. E daí ele tirou o gelinho, né? Raspou o gelinho dos 2 copos de água que ele tinha retirado, que era do mesmo lugar. A primeira água que foi congelada, ele fez a experiência fazendo isso aqui, né? Tinha, inclusive, isso está dentro de uma câmara frigorífica, tá? O rapaz que está aqui está muito agasalhado, porque é uma temperatura, eu não lembro agora se é, acho que são 5 graus abaixo de zero, é uma temperatura bem baixa, tá? Senão, também vai fazer a experiência aí, como é um gelo, né? Precisa ser um ambiente bem, uma temperatura bem baixa. Então, quem está ali vai fazer o exame. E no primeiro copo, então, onde a água não sofreu nenhum tipo de influência, ele viu a seguinte imagem. Ó, a água é essa, da barragem de Fujiwara, antes da prece, isso é, aquela água que não sofreu a influência da prece. Então, vamos pegar agora a mesma água que passou lá, ficou na mesinha, que sofreu a influência de todos que ali estavam, e olha só como ela apareceu. Uau! Muito bonito. Parece até uma joia preciosa, né? E assim ele fez com muitas experiências, com muitas situações. E as figuras eram fenomenais. Se vocês